Falando aqui ainda sobre os profetas maiores e a história deuteronomista, é bom a gente lembrar que a gente, em relação à história da pesquisa, há uma descoberta de textos deuteronomistas nos livros históricos, conforme a gente já falou, e Martin Nolte defende a tese de uma história deuteronomista. E a estrutura da história deuteronomista, ela vem de Deuteronômio 1 a 30, nos livros das origens, né, que é o Pentateuco, que são os livros do Pentateuco, a partir de Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 30, onde tem o discurso de Moisés, o fundamento da Torá, a grade de leitura para a história que segue Deuteronômio 28 em diante, e que vai até o anúncio do exílio. A conquista, Josué capítulo 1, tem o discurso de Deus a Josué, anúncio da conquista, necessidade da obediência à Torá. Temos o capítulo 21, versículos 43 a 45, onde há comentários a respeito da conquista consumada. Temos o capítulo 23 de Josué, onde temos o discurso de Josué, a necessidade da escuta e, mais uma vez, o anúncio do exílio. Não sei se deu para perceber que, assim, ele não coloca todo o livro na lavra do deuteronomista. Ele bota o deuteronomista como aquele cara que pega materiais e enche com alguns conteúdos de reflexão, como eu posso dizer, de reflexão e também de revisão da história. E aí ele vai e dá algumas pontuações. Isso aconteceu por causa disso. Isso aconteceu por causa disso. Ou seja, a história está lá. Ele tem um material traditivo. Só que ele é como, por exemplo, vamos pensar. Bolsonaro avisa que vai ao Maracanã. Bem, se eu não quero vaia, eu não aviso. Por quê? Porque eu sei que a minha oposição, sabendo que eu vou, vai articular um piquete, é certo. E aí nisso, quando ele chega lá, tem aplauso, tem mito, e tem vaia. Quem é a favor do Bolsonaro faz vídeo no YouTube. Bolsonaro é aplaudido. Quem é contra o Bolsonaro pega o mesmo fato e bota Bolsonaro é vaiado. Então o que acontece? O deuteronomista, ele pega a história, ele narra a história, mas ele narra a história e ele coloca uma perspectiva. Olha, isso aconteceu por causa dessa orientação que Deus deu. Entende? Ou seja, enquanto a história está pronta ali, vai contando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que lá. Ele é como se ele fosse um contador de história. Isso aqui é por causa disso, disso e disso. Entende? Ou seja, não é que ele escreveu tudo. Ele é um camarada que pega a tradição e ele coloca alguns dados ali, de modo que você leia e consiga entender. Que assim, agora dá para entender por que aconteceu isso com o povo de Israel. Porque lá atrás, quem lê numa sentada só está lendo a história. Mas aquilo que eu falei, uma coisa é comer a feijoada, outra coisa é preparar a feijoada. Quando você só saboreia a feijoada, beleza. Quando você, isso aqui, alguém confundiu salsa com coentro? Deu para entender? Ou seja, exageraram na cebola. Pô, cadê o louro? Entende? Ou seja, você, quando tem um olhar de quem faz, você percebe que alguma coisa. Quem não tem o olhar de quem faz, só percebe quando exagerou no sal, ou se está sem sal. Está gostoso ou está ruim, mas não sabe por quê. Quem já sabe preparar, faltou isso, faltou aquilo. Exagerou nisso aqui. Então, usando a feijoada como analogia, não sei se deu para perceber, a gente lê a história,
Foi Moisés que escreveu. Pode ser. Entretanto, como eu disse, só a questão de escrever sobre a própria morte já gera dúvidas, mas pode ser também. Só que acontece, digamos, nessa perspectiva a gente verifica que assim, Moisés escreve, mas alguém mais escreve, e inclusive fazendo uma interpretação da realidade à luz daquela orientação lá atrás que Deus tinha dado. Fala. A respeito de Josué 1 aqui, nós não podemos botar, vamos dizer, olhando pela fé, não olhando... Tecnicamente, eu estou entendendo. Deuteronomista. Nós podemos afirmar que foi Deus que determinou a subida de Moisés, de Josué, porque Josué acompanha Moisés desde garoto lá. Se a gente for voltar à história. Então nós podemos ver que aqui não tem, eu vejo assim, não tem a mão do Deuteronomista nesse capítulo 1 aqui, porque Deus determinou. Levanta. Não, estou te entendendo. O que acontece... A história é real, cara. Isso, o que acontece é o seguinte... Eu vejo assim, a história é real. Então, por exemplo, não sei se dá para você perceber que a gente não está aqui naquela discussão de assim, o que é verdade ou o que é mentira. Não, certo. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, além né, do que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo, por que não está acontecendo de uma outra forma. Parece que o deuteronomista ele se preocupa com isso e não necessariamente com o fato apenas. O fato ele pega, porque o fato já está redigido. Não sei se deu para entender o seguinte, por exemplo, digamos, né, que eu seja um jornalista e escreva sobre o Fernando. Eu vou pegar o quê? Vou à sua casa e começo a fazer perguntas sobre você, a sua esposa, ao seu filho, ao seu pastor. Aí eu pego o vídeo de uma pregação sua, eu pego uma foto, né, de você brincando com o seu filho quando ele era pequeno. Aí, digamos, eu pego um texto seu, eu pego uma anotação sua na sua Bíblia. Aí eu vou pegando tudo isso, é o material. E aí eu junto isso tudo e crio uma narrativa, que de certa forma é o que acontece todos os dias no jornal que a gente lê, na aula que a gente tem do professor de acordo com a linha dele, entendeu? Por exemplo, eu já tive professor que chutava o balde, chutava o pau da barraca nesse negócio todinho. Eu já tive professor que acreditava piamente em tudo. Então, o que o cara faz? Ele não apenas analisa o negócio, ele analisa com o discurso. Então, por exemplo, se aquele meio de comunicação ele é alinhado com a política da esquerda, na hora que ele vai narrar aquele fato, vai narrar com uma perspectiva. Se ele é inclinado para o espectro da direita, vai fazer o quê? Vai narrar de acordo com essa perspectiva. Não vou muito longe, por exemplo, se você observar, quando há algum tipo de entrave entre os principais líderes da igreja e o povão da igreja, é muito comum entre os líderes ter alguém dizendo que olha, a pessoa não pode desobedecer a Deus, como se o líder pudesse ser aquela representação inequívoca da vontade de Deus. Às vezes pode não ser, mas no caso, na hora do discurso, até porque ele não vai dizer isso, né? Então, e aí o que o povo faz? Muitas vezes o povo está ali descontente com alguma coisa, mas uma pessoa se arvora como se assim, a igreja não está satisfeita com isso. Você é uma pessoa, como é que você vai falar por toda a igreja? Entende? Não é nem só o contaminar, você pode estar deduzindo, porque você conversou com 5 pessoas da igreja, a igreja toda está insatisfeita? Isso. Ou de repente você fez com algumas pesquisas que a gente nunca é pesquisado, né? E aí nisso, olha lá, Gilson vai ganhar para vereador, Carlos já perdeu, Wilson se disputar com o Fernando, ele ganha com 51%, mas se ele disputar contra o Carlos, ele ganha com 80%.
Aí a gente faz o que? Já que o Gilson vai ganhar, a gente vota no Gilson. Não, nada a ver. O fato de ter uma pesquisa naquele momento não quer dizer que ele vai ganhar. Só quer dizer que teve gente que preferiu. Mas a gente pode optar e votar numa outra pessoa. Porque a gente não vota por causa da pesquisa, a gente vota por causa da consciência. Mas a massa faz o quê? Estão falando tanto que o Gilson vai ganhar, vamos no Gilson. Então, às vezes, aquela pessoa que se arvora representante da igreja, porque a igreja... Não, irmão, deixa a igreja falar por ela mesma. A gente está numa reunião, vamos ouvir todo mundo. Quem constituiu você porta-voz de todo mundo? Está todo mundo aqui. Vamos lá, o que você diz? O que você diz? O que você diz? O que você diz? Né? E aí, então, não sei se você percebe que às vezes, né, o líder coloca na boca de Deus o que Deus não está dizendo, e o liderado coloca na boca da igreja o que a igreja não está dizendo. Então, isso é o quê? É a narrativa que a gente constrói, não é o fato. Fato é fato. Por exemplo, Patrícia está de carro, atropelou uma criança, é um fato. Agora, se de repente, né, a Rita fala assim, ela estava mal intencionada, ela já queria atropelar as crianças, não sei o que, isso aí é narrativa, não é fato. Deu para entender? Porque é fato que a Patrícia atropelou. Agora, dizer que ela já queria, que ela saiu de casa querendo atropelar, aí já é versão. Pastor, no seu conhecimento, se nós formos, digamos assim, o mais próximo do original possível, nós podemos fazer a nossa narrativa. Será que vai ser diferente do que está escrito? Bem, nós já fazemos. Por que tem tantas denominações? Nós já fazemos a nossa narrativa. Só que todos nós entendemos que nós estamos interpretando do jeito certo. É outra denominação que está interpretando errado. Nós já fazemos. Quando você entra no embate com o irmão discutindo um texto bíblico, nós já estamos fazendo isso. Por quê? Porque você entende que você está entendendo certo. E ele acha que ele está entendendo certo. Isso a gente já faz, velho. Aí nesse caso, né? Então. Pela fé. Oi. Assim, no meu entender, podemos dizer que Moisés ele escreveu não todo o Pentateuco. Por exemplo, lá em. Quando narra a morte dele, narra que ele subiu um monte sozinho. E quem narra que Deus sepultou Moisés. Então, como é que Moisés ia saber de tudo isso? Deus ia ter que ele com antecedência e ele escreveu? E aí possivelmente ele escreveria de outra forma. Sim, o povo... Olha, Deus me avisou isso, isso e isso, e eu estou indo embora. E assim eu encerro as minhas anotações. Acabou. Só que você vê que está em terceira pessoa. Moisés. Quando ele subiu só. Logicamente, sim. A gente não sabe. Sim, não, a Bíblia narra que Moisés... Gente, para tudo. O Rodrigo Rossi está assistindo minha aula. Mas tá tranquilo. Eu tinha que ter estudado mais, vai, fala. A Bíblia narra que ele subiu um monte sozinho. E o povo ficou aqui embaixo, chorando pela morte de Moisés. Mas com certeza Josué, a Bíblia não diz isso. Com certeza Josué mandou alguém para poder subir o monte e ver se achava Moisés. Você percebe que é questão da narrativa? Ele disse com certeza. Aí nesse caso, então. Não, é contigo. Aí nesse caso, né, por exemplo, eu não sei se deu para perceber que assim, o deuteronomista, ele é como se fosse um teólogo analisando o fato. Entende? É aquilo que eu falei sobre o espectro, né, político, ideológico, né, ou religioso de uma determinada mídia. Por exemplo, uma TV espírita, ela vai ter uma perspectiva de um fato. Uma TV evangélica, ela vai ter uma perspectiva de um fato. Uma TV católica vai ter uma perspectiva de um fato. O mesmo fato, a perspectiva vai ser outra. Entende? Então, digamos, o assaltante, né, que foi render a moça se assustou e reagiu, ele atirou, ele tem uma versão daquele fato. Mas o marido dela, que viu o cara dar o tiro, tem uma outra versão desse mesmo fato. Então, por exemplo,
nesse caso aqui, a gente tem material traditivo. Só que esse material traditivo, ele não está completo. O deuteronomista é aquele cara que ele está de um ponto de vista da história, vendo o desenrolar do que aconteceu, vendo as ameaças lá atrás, vendo pela tradição oral, escrita, sei lá como é que foi, vendo o percurso do povo, e ele está olhando esse fato aqui que culmina com o rei Jeoiaquim sendo bem atendido, com misericórdia, complacência e tal. Ou seja, ele não tem dados após isso, né? Ele não tem dados após isso. Então, daí onde o Note ele entende que é aí que para. Porque se ele tivesse dados posteriores, como por exemplo se suspeita de Daniel, né, que Daniel está lá na frente, por isso ele fala, aí beleza, mas ele para ali, ele não para na transição dos reinos, né, Medo-Persa, reino da Grécia, nada disso, ele para ali mesmo, né, com o Babilônio, né, e aí tentando fazer de novo a recapitulação que eu estava tentando fazer no início do vídeo, né, então, voltando aqui, Deuteronômio de 1 a 30, discurso de Moisés, fundamento da Torá, grade de leitura para a história que segue Deuteronômio 28 e Alhures, e o anúncio do exílio, isso nas origens. Na parte da conquista, Josué 1 e Josué 23, discurso de Deus a Josué, anúncio da conquista, necessidade da obediência à Torá. E aí é onde você falou, mas aqui foi Deus, não foi o deuteronomista. Pode ter sido Deus, e o deuteronomista está contando. Deu para entender? O fato do deuteronomista contar não quer dizer que Deus não tenha falado. Entende? É aquele caso. Se eu contar a história, né? Por exemplo, minha mãe vivia contando a história da tal da Fera da Penha, né? A Rita deve ter escutado falar da Fera da Penha, não escutou? Então, a geração mais nova não conhece, né? É uma mulher que ela conseguiu fazer uma atrocidade, foi contra os próprios filhos, né? Ou não, enteado, né? Enteado ou filho? Filho, né? Então, o que acontece? Minha mãe contava. O fato da minha mãe contar não significa que a história é da minha mãe. Deu para entender? Digamos que de repente, né? A narrativa dela ao que ela conhecia da história. Digamos que de repente um viciado chega, né, na boca de fumo e vende um radiogravador. Tá vendo que olha a época que a gente está. Radiogravador, não é 2019, né? E aí nesse caso o viciado veio vender, trocou, né? Trocou o radiogravador por um pouquinho de alguma coisa lá qualquer. E aí, né? Vem uma moça de saia abaixo do joelho e de coque para comprar o radiogravador. E eu, vendo a cena, inferi que era uma crente. Só que estava de coque. Exato, e de saia abaixo do joelho. Eu lembro que nessa época na favela, as meninas passavam dos 10 anos, já botavam aquele short do bad boy, né? Então, assim, como é que você sabe o short? Eu não sou cego, o short do bad boy. Aí nisso, não, agora que eu lembrei, o Vitor Belfort também usava. Aí nesse caso, né, por exemplo, em relação a isso, se a moça está com saia abaixo do joelho e está usando coque, é crente. E aí, no contexto lá, onde eu quero chegar? O fato foi o quê? Chegou o viciado, trocou o rádio, gravador, pela droga. Depois, chegou uma moça, né? Deu dinheiro e comprou um rádio mais barato. O que eu fizer daí para lá é narrativa. A história não é minha. Deu para entender? O que eu tenho é uma versão do que aconteceu. Né? É essa questão que, por exemplo, o fato do deuteronomista contar não tem a ver com a minha fé, se Deus falou para Josué ou não. Porque, por exemplo, se foi o deuteronomista que escreveu,
ou se ele redigiu depois de ouvir muita gente contar a mesma história, ou se de repente foi Moisés, ou se foi o Joaquim. Tanto faz, porque para mim aquele texto mostra o seguinte: olha, esquece o tempo que a gente amarrava cachorro com linguiça. O seu tempo é esse, não é antigamente. Então é o seguinte: você tem uma missão, você tem um trabalho para realizar, tem gente precisando de você. Faça diferença na vida dessas pessoas e pode contar comigo, ponto. Aí o pessoal, sabe, vai querer discutir se foi Josué, se foi Moisés, se não sei o que, se não sei o que lá. Essa parte, assim, quem quer se deter nisso? Não vai alterar a história. Porque para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho Josué um ídolo, eu não tenho Moisés um ídolo. Eles são apenas homens, eles são canetas. Se Deus está usando, por exemplo, uma bique, né? Ou se Deus está usando uma quilométrica, tanto faz. O importante é quem está usando a caneta. Eu nem sei se a quilométrica existe mais, né? Não existe mais não? Então, radiogravador, quilométrica, dá para fazer uma exegese e ver de que época eu sou, né? Entendeu? Né? Graças a Deus vocês são do meu naipe. Agora imagina eu falando para um cara de 14 anos, né? Ia ficar complicado. E aí, seguindo aqui, em Juízes, no capítulo 2, versículo 6 em diante, qual é o comentário? Introdução à época dos juízes: desobediência, julgamento e libertação. No mesmo período de Juízes, primeiro livro de Samuel, discurso de Samuel, o último juiz, lembrança da história depois do êxodo, necessidade de obediência. Inícios da monarquia, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, discurso de Salomão, inauguração do templo, necessidade da escuta, anúncio do exílio. Se pegar esse caminho, né? Aí depois os dois reinos, segundo livro dos Reis 17, comentário sobre o fim de Israel. A queda do reino do norte foi causada pelo quê? Desobediência. Para ajudar, veio o que depois? Anúncio do exílio. Quando chega o fim de Judá, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, destruição e exílio. Então você percebe que o deuteronomista, desde lá da origem do Pentateuco até o fim da monarquia, né, ele está dizendo, e aí, por causa disso que aconteceu isso. É mais ou menos assim. E aí, a gente tem, por exemplo, algumas modificações na teoria notiana, né, do Hermenêutica. Para nós, como vimos, o deuteronomista estava essencialmente preocupado com a justificação do exílio na Babilônia, ou seja, ele queria explicar o porquê que o povo está na Babilônia. Para nós, o deuteronomista está com essa preocupação. Por que a gente está desse jeito? Por causa de toda essa trajetória do povo de Israel. E aí, em relação a isso, a gente tem algumas outras informações, né? Ele prestava pouca atenção aos textos deuteronomistas mais positivos no tocante aos reis de Judá, como por exemplo, segundo Samuel 7, a promessa de uma dinastia eterna a Davi, ou ainda a notícia triunfal sobre o reino de Josias, em segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25, a qual soa, aliás, como a conclusão de um conjunto mais amplo. Não houve entre os seus antecessores um rei que, como ele, ou seja, Josias, se tivesse convertido a Yahvé de todo o seu coração, com todo o seu ser e com todas as suas forças, em plena conformidade com a lei de Moisés, nem surgiu igual depois dele. Josias aqui é apresentado como o rei exemplar que observa fielmente o mandamento e o fundamento do Deuteronômio. Qual é o mandamento? Qual é o fundamento do Deuteronômio? Escuta ou ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor,
é o Senhor que é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, ou todo o seu ser, e todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, versículos 4 a 5. Esses dois textos formam assim uma inclusão e podemos legitimamente pensar que representam na origem a abertura e o encerramento de uma edição da história deuteronomista antes do exílio na época de Josias. Essa foi a tese de F.M. Cross, que reatava dessa maneira com a posição de Ewald e Wellhausen, que postulava uma dupla redação deuteronomista dos livros históricos. Cross partia da observação de que os livros de Samuel e dos Reis eram especialmente caracterizados por dois temas maiores: o pecado de Jeroboão, ou seja, o estabelecimento de um culto javista fora de Jerusalém, especialmente em Betel, e a promessa de uma dinastia davídica eterna, segundo Samuel capítulo 7. Esses dois temas convergem no relato do reinado de Josias. Com efeito, foi Josias que demoliu definitivamente o altar de Betel, abolindo assim o pecado de Jeroboão, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 15, e é ainda o descendente davídico exemplar. Conferir com o segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, capítulo 23, versículo 25. Daí se segue para Cross que a primeira edição da história deuteronomista foi redigida sob o reinado de Josias, e que estava provavelmente concebida como um relato de propaganda destinado a celebrar as inovações políticas e religiosas ocorridas durante esse reinado. Além disso, Cross observava que os textos do segundo livro dos Reis, 24 e 25, se distinguem dos capítulos anteriores, na medida em que não se encontram mais ali expressões tipicamente deuteronomistas, nem reflexões teológicas caras ao deuteronomista. Daí ele conclui que um segundo deuteronomista teria acrescentado esses textos a fim de dar conta, quanto possível, da queda do reino de Judá. O próprio Cross não atribuía mais outras intervenções ao segundo deuteronomista. Ao contrário, seus alunos se deram conta de que as alusões ao exílio são de tal modo numerosas na história deuteronomista que é preciso postular que o segundo deuteronomista interveio de modo maciço em textos como Deuteronômio 4, Josué 23, primeiro livro dos Reis 8, segundo livro dos Reis 17, etc. A tese da escola de Cross faz justiça a fenômenos no interior dos livros históricos que a hipótese notiana tinha dificuldade para explicar. O modelo de uma dupla redação da história deuteronomista se impôs amplamente nos Estados Unidos e no mundo anglófono, de fala inglesa, enquanto faz poucos adeptos na exegese germanófona, ou seja, na área alemã. Esta conheceu igualmente uma modificação maior da teoria da história deuteronomista, porém em uma direção bem diferente. Então a gente percebe que, enquanto para Nolte o deuteronomista é um só, no caso aqui, para Cross, há uma possibilidade de ter mais de uma pessoa de linha deuteronomista para explicar. Fecha, não existiu rei igual Josias, aqui, mostrando o lado positivo da coisa. O outro se detém numa perspectiva mais negativa, de que assim, o pessoal não atendeu, por isso acabou mal lá em Babilônia. Mas as duas de pensamento nesse caso estão certas, porque aqui no Segunda Reis... Estão certo? Continua. Não, 17, 23, 17, 15 ele fala: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestaram contra eles, seguiram ídolos, tornaram-se vãos, seguidores de outras nações, estavam em derredor deles, quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem.
essa visão contrária. A visão favorável, ele fala sobre Josias, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam nelas escritas. Então o que aconteceu? Eu vejo assim, aí no caso, esses escritores, os dois estavam certos, não só porque o cara viu a parte negativa e a parte positiva. A parte negativa, eu vejo que ele estava tentando mostrar para o povo que se fizesse mal ia dar mal, como deu mal. E a parte positiva, teve gente que atendeu. Josias aboliu, deu tudo bem. Então, e aí é importante a gente observar nesse caso aí que assim, a gente tem uma perspectiva de que existe apenas um deuteronomista, existe a perspectiva de que existem dois deuteronomistas, né? Então, a gente... Essa é a dúvida agora. Deu para entender? E aí a gente vai continuar falando sobre isso, só que tendo agora uma perspectiva alemã acerca desse assunto. Fala. Não, essa é a dúvida, se dois ou um. Mas aí é aquele caso, isso daí por exemplo, tem uma linha que defende que sim, tem uma linha que defende que não, entendeu? Então exatamente, mas nada que te impeça de fazer uma monografia sobre o Pentateuco ou sobre o Deuteronomista, aí é com você, né? Vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar, aí é contigo, né? Então acho que é mais fácil falar dos neopentecostais, então, vamos seguir aqui.